que é importante compreender assim qual é então a relação entre esses aspectos sociais e a economia criativa? Porque nós temos aqui, como vocês podem ver na imagem, dois extremos, né, da economia criativa. O primeiro extremo de compreensão da economia criativa é o viés puramente econômico. Ou seja, compreender a economia criativa num viés business, puramente economia. E aí nós temos então uma visão economicista. É como, numa ilustração aqui bem simples, se eu tivesse um recipiente muito grande, né, em que eu começasse a colocar então nesse viés puramente econômico todas as atividades que de alguma forma tivesse algum aspecto de criação, de criatividade, e gerando resultados econômicos, eu coloco aqui nesse grande recipiente para chamar de economia criativa. O problema, como vocês veem na imagem, é que o recipiente está todo perfurado. Ou seja, se eu não tenho uma delimitação clara do que é economia criativa, e se eu tenho um viés puramente econômico, eu não vou sustentar esse conceito, e aí o tudo vira nada, né? Quando a economia criativa é tudo, ela passa a ser nada. Uma ampliação, entre aspas, que reduz. Ok? Então, nesse grande recipiente, se eu tiver uma visão puramente econômica, eu posso começar a incluir todas as indústrias de software, independentemente de que espécie de softwares se trate, porque de fato se é uma produção que envolve conhecimento, coloca no bojo da economia criativa. Eu posso então colocar também atividades econômicas ligadas a pesquisas, por exemplo, de biotecnologia. Se envolve conhecimento, coloca no bojo da economia criativa, porque tem desdobramento econômico. Então percebam que nessa visão puramente econômica, eu tenho um grande recipiente aqui para chamar de economia criativa, mas esse tudo vira nada. O equilíbrio que era o ideal acaba não acontecendo, né? O ser humano tem essa tendência de hora 8, hora 80. Então, infelizmente, é difícil a gente ver compreensões da economia criativa que fiquem nesse meio termo. E aí, o outro lado é o viés puramente social. Acaba sendo um viés ideológico. Ou seja, eu me afastando dessa ideia de só pensar nos aspectos, nos resultados econômicos, eu fico muito do lado social, nessa linha social que a gente colocou aqui, né, de agregação, de valorização do aspecto social, do aspecto cultural, local. E aí eu tenho então um recipiente muito pequeno, entre aspas, né, para chamar de economia criativa, e aí é uma redução que inviabiliza. Né? Inviabiliza o quê? Inviabiliza de fato a parte econômica, que também é importante. Nós não podemos esquecer dela. Qual seria então o meio termo, o equilíbrio entre esse extremo economicista e esse extremo ideológico? O extremo puramente econômico e o extremo dando tanta ênfase social que esquece o aspecto econômico. Esse equilíbrio seria um viés de uma amplitude socioeconômica, ou seja, compreender a economia criativa tanto no aspecto cultural, como no aspecto econômico e no aspecto social, como a gente viu. Relembrando que qual seria o aspecto social da economia criativa? É quando naquela demanda de agregação de significados, eu coloco então a questão social ou aspectos sociais, culturais sociais, como mais um valor relacionado ao meu produto, ao meu serviço. E nós temos também que nessa visão de meio, né, de meio termo, digamos assim, essa visão também trabalha com o resgate da centralidade cultural. Porque como a gente viu lá atrás, na experiência australiana, nos teóricos australianos, as indústrias culturais, eram chamadas assim, nelas a cultura era fundamental. E depois, quando a experiência britânica buscou chamar as indústrias culturais de indústrias criativas e ocorreu certa confusão nessas diferenças que há entre as indústrias culturais, como se todas tivessem um forte apelo econômico, nessa confusão se perdeu um pouco a importância do aspecto cultural, sim, para a economia criativa. Relembrando também, como nós vimos no primeiro módulo, na própria história da economia criativa, desse conceito, lá atrás, como eu coloquei para vocês,
na década de 70, no Canadá, nos Estados Unidos, desde esse tempo, teóricos e profissionais de arte, de cultura já buscavam mostrar em que medida as atividades que eles desempenhavam tinham impacto econômico, mas atividades culturais e artísticas. Ou seja, essa origem cultural e artística, que óbvio não é exclusividade ou que não compõe toda a economia criativa hoje, mas essa origem da cultura e da arte no seio da economia criativa, ela precisa ser resgatada para que a gente compreenda a economia criativa então de forma mais equilibrada. Esse meio termo então, essa visão aqui no centro do pêndulo, teria na metáfora dos recipientes aí um recipiente não tão grande e nem tão pequeno, numa redução, digamos assim, entre aspas, que amplia. Por que é uma redução que amplia nesse paradoxo aqui? Porque quando eu busco delimitar melhor a economia criativa e não começo a colocar na economia criativa tudo que aparece, que envolve criação, que envolve conhecimento, eu consigo, então, com essa redução, entre aspas, ampliar e sustentar, de fato, um conceito de economia criativa que não se perca. Que não se perca naquele tudo que vira nada. Com relação ao software, por exemplo, Israel, você colocou que os softwares que não, de forma geral, não podem ser inseridos ou não podem ser classificados como indústrias criativas. Quais seriam, então, os softwares que podem ser classificados ou colocados na economia criativa? Bom, nessa linha, nesse histórico todo que nós colocamos, os softwares que são softwares de entretenimento, por exemplo, softwares que têm alguma ligação com o aspecto cultural, como nós podemos ver aqui na imagem. Eu gosto muito de uma expressão que não é nem contextualizada diretamente o que nós estamos colocando aqui, mas que serve muito bem para definir de forma geral o que eu estou colocando para vocês. Economia culturalmente criativa. A gente vai compreender melhor a economia criativa quando a gente pensar numa economia culturalmente criativa. Porque a criatividade, se levada a essa amplitude de tudo que é criativo, vai ser chamado de economia criativa, nós teremos então tudo virando nada. Esse então é o conceito de economia criativa que a gente traz para você, buscando, obviamente, futuras adaptações, evoluções naturais do conceito, da ideia, mas uma nova delimitação de acordo com tudo aquilo que a gente colocou até aqui. Né? Perspectiva cultural, perspectiva social, perspectiva econômica, aquela questão também dos 3 pilares, cultura, conhecimento, experiência. Ficou difícil pela leitura rápida aqui do conceito? Então vamos parte por parte, recapitulando justamente todas essas questões que a gente explicou até aqui. Primeira parte então do conceito. Economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano. Isso aqui nada mais é do que aquilo que a gente falou com a figurinha ali da moeda, né? De acordo com a contribuição que aquele conceito de ciência cultural trouxe para a gente. Resumindo, a dinâmica de construção do conhecimento humano é a moeda. E os dois lados da mesma moeda são os sistemas culturais e os sistemas econômicos. Então, como isso se reflete na definição ou no conceito novo que nós trazemos para vocês aqui? Economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano. Okay? A segunda parte do conceito aqui, então. Geralmente, numa gradação crescente a partir das artes. Esse ponto é muito importante porque ele diz respeito lá aos círculos concêntricos de Crosby, lembram? Que dizem o quê? As indústrias culturais, posteriormente chamadas de indústrias criativas, na verdade são heterogêneas, ou seja, elas são diferentes em relação à proximidade do viés econômico. O potencial econômico delas, em sua essência, é diferente. Então, compreendendo essa diferença, nós podemos dizer que há uma gradação crescente do aspecto econômico, do potencial econômico, do viés business, digamos assim, há uma gradação crescente a partir das artes, ou seja, aquelas atividades, aquelas indústrias culturais mais ligadas às artes, no centro dos círculos aqui concêntricos, elas têm uma ligação, um potencial, uma proximidade com o viés econômico menor, e à medida que os ciclos vão crescendo aqui, ficando mais externos, eu tenho uma gradação crescente, então, ou seja, eu vou tendo mais proximidade do viés econômico. Ok? E a terceira parte aqui, então, dessa nova conceituação de economia criativa,
que se projeta em termos sociais na própria oferta dos serviços e produtos relacionados, ou seja, produtos e serviços que por si só, como efeitos imediatos da sua oferta, da sua execução, do seu consumo, têm efeitos ou resultados sociais. Por exemplo, atividades em design, atividades ligadas ao patrimônio histórico. Essas atividades que estão no bojo da economia criativa, elas têm efeitos automaticamente na sociedade. Patrimônio, isso é claro. No design, que está cada vez mais abrangente, nós também temos diversas iniciativas que têm impactos sociais. Então, esses produtos e serviços oferecidos no contexto da economia criativa podem ter uma ligação com a perspectiva social na própria oferta, né, na nossa própria oferta, ou também na agregação de valor social a esses serviços e produtos. Como a gente viu, eu posso também agregar como mais um valor a esse meu produto e serviço a questão social, né? Como a gente viu, por exemplo, no caso do Barraco 55, que foi aquele estudo de caso. Eu coloco aspectos sociais, o interesse do cliente, entre aspas, do consumidor, por especificidades sociais, aspectos sociais ou curiosidades a respeito de diferenças culturais sociais, eu coloco isso como um valor a mais no meu produto e serviço. E, de novo, o cliente ou o consumidor buscando significados, ele consome, então, esse aspecto social como mais um valor que ele busca nesse produto, nesse serviço. Então, lendo mais uma vez agora o conceito com essa recapitulação, é possível que a gente compreenda essa nova delimitação de economia criativa. Economia criativa é a dinâmica cultural e econômica vinculada à construção do conhecimento humano, geralmente numa gradação crescente a partir das artes, e que se projeta em termos sociais na própria oferta dos serviços e produtos relacionados ou na agregação de valor social a esses serviços e produtos. Ok?